Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Mascarenhas, eu sou professor de Direito Penal e de Processo Penal no IDP aqui em Brasília, onde também advogo. Além disso, eu coordeno ali com o Vinícius Vasconcelos o Observatório de Precedentes Criminais em Cortes Superiores. E esse daqui é uma série de vídeos para a gente discutir juntos o uso do habeas corpus nas Cortes Superiores. Eu queria falar um pouquinho aqui com vocês hoje de instâncias de julgamento e de competência em habeas corpus. Hoje é um dia importante porque o Supremo está terminando de julgar o habeas corpus 232-627, no qual o ministro Gilmar Mendes propõe uma fixação de tese que repristina a súmula 394. A súmula 394 foi instituída em 1964 para que o Supremo, visando defender, na verdade, o mandato parlamentar e não o parlamentar em si. Dizia a súmula que se prorroga a competência do tribunal para o qual aquele parlamentar ou na verdade agente público, que pode ser do executivo também, etc., ou membro do judiciário também tenha o foro prorrogado. Então aqui, em casos de políticos, ele tem o foro prorrogado até que mesmo que cesse o mandato, mas para proteger o mandato e as opiniões que ele teve durante o mandato, que se prorrogue até o final, certo? Bom, na AP 937, o Supremo voltou atrás para dizer que, na verdade, era em razão do mandato e cometido durante o mandato, e que cessado o mandato, cessava a competência também, o que criou algumas distorções. Imaginem vocês um agente do executivo que não pode se reeleger, acaba o segundo mandato dele, e aí ele cai de competência. Isso é uma distorção clara. E aí resolvi tratar com vocês aqui um pouquinho também da competência em habeas corpus. Só voltando, o ministro Gilmar Mendes está propondo em habeas corpus, ou seja, processo subjetivo, a fixação de uma tese. E está dizendo isso aqui, ó, muito legal a gente falar isso numa série de vídeos de habeas corpus. No dispositivo, ante o exposto, considerando que a própria denúncia, etc., mas começa aqui que é o importante. Por fim, lembro que a ação de habeas corpus tem se consolidado como meio idôneo para a formação de precedentes no plenário. Nesse sentido, reporto-me aos julgados habeas corpus 166.373, relator ministro Fachin, para o acórdão redator ministro Alexandre de Moraes, RHC 163334, relator ministro Roberto Barroso, HC 176473, relator ministro Alexandre de Moraes. Em todos eles está se fixando tese em habeas corpus. Aqui a tese proposta é a seguinte: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste, mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. Então, primeira coisa importante para a gente falar aqui, vejam só que o Supremo está fixando tese em habeas corpus, o que não é exatamente uma coisa que era a finalidade do habeas, mas para ser alguma coisa mais efetiva. E a segunda, estamos revendo um entendimento importante e polêmico quanto à competência por prerrogativa de função. Mas vejam vocês que a competência do Supremo para julgar habeas corpus está fixada no artigo 102, inciso 1º, alíneas D e I da Constituição Federal. Aqui a gente tem que estabelecer uma escada processual. Essa escada começa, por exemplo, de delegado ou de comissão parlamentar de inquérito, que pode ser em Câmara, que pode ser autoridade coatora. Delegado pode ser a Câmara, pode ser a CPI, no caso, pode ser autoridade coatora. E aí a gente sobe para quem? Para o juiz, que é o responsável, por exemplo, no caso no delegado, é o responsável pela supervisão judicial dos atos ali praticados. Vejam que caberá então habeas corpus para juiz. De ato de um juiz de primeiro grau, caberá habeas corpus a um tribunal, ou de justiça, ou um regional federal, ou se estivermos na esfera eleitoral, a um tribunal regional eleitoral. Dali, caberá habeas corpus, do ato praticado ali, caberá habeas corpus ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça funciona como corte de cassação, emula a corte de cassação italiana. E de atos do STJ caberá habeas corpus, portanto, ao Supremo Tribunal Federal. Essa é a escada processual que a gente deve obedecer sempre. E aí tem algumas questões em relação a isso. Vejam vocês que há algumas vedações para o habeas corpus, algumas restrições. No vídeo anterior a gente tratava de jurisprudência defensiva. Algumas restrições que a gente pode elencar. Habeas corpus substitutivo de RHC. Bom, vejam,
De fato, existe a previsão na Constituição do recurso em habeas corpus, né, e não de um habeas corpus em si. Mas o recurso em habeas corpus pressupõe um preparo pelo tribunal que vai enviar ao Tribunal Superior esses autos. Sendo que você, advogado, sabe muito bem preparar tudo isso. Então, o Supremo abriu mão dessa formalidade em voto em plenário, né, no pleno, na verdade, no habeas corpus no 52752, do caso Lula, que a gente já inclusive falou aqui um pouco. Portanto, essa é uma restrição que alguns ministros ainda têm imposto, mas que, na verdade, está superada pela realidade, né? Se pode impetrar habeas corpus e o RHC, só vocês verem pelo número de RHC que está hoje no STJ ou no Supremo, vocês vão ver que ele é um número bem menor que o número de HC, né? Porque, de fato, as pessoas têm utilizado mais o HC. O segundo ponto é o habeas corpus per saltum, aquele de liminar, né? Quando você tem um indeferimento de liminar e se formaliza um habeas corpus no tribunal imediatamente superior contra a liminar, ou seja, contra um relator anterior, né? Aqui no escritório a gente não faz isso. A gente entende que se precisa, e o Supremo aplica isso, vocês conhecem muito bem a súmula 691, direto contra habeas corpus que visa liminar, que é a súmula 691, o propósito ou mesmo decisão monocrática, por analogia. Então não se pode impetrar habeas corpus contra ato individual, digamos assim. A gente aqui não impetra mesmo, porque isso tem sido alguma coisa mais dura ali do Supremo. Um terceiro seria substitutivo de agravo na origem, que está quase na mesma página ali do per saltum, né? Então, se cabe agravo ao tribunal, como é que você vai tentar pular a escada indo para o próximo passo, né? Ali a gente também pode falar de substitutivos de RE, no caso do Supremo, de RESP no STJ, e de revisão criminal em ambos os casos, né? Bom, no caso de revisão criminal, tanto o STJ quanto o Supremo têm entendido que, passado um tempo do trânsito em julgado, precluiu aquela situação, a gente tem que dar efetividade ao que foi decidido no processo. Mas mesmo assim, nos dois casos, mesmo não decorrido tanto tempo, é muito raro que os tribunais reconheçam um habeas corpus substitutivo de revisão, né? Porque eles entendem que a revisão tem, inclusive, uma dilação probatória muito maior, né? Dá para discutir muito mais na revisão do que em habeas corpus. Bom, um outro caso é aquele clássico contra ato de ministro ou de turma. Na verdade, a súmula 606 do Supremo fala contra ato de turma, né, de colegiado, mas por analogia se aplica também contra ato de ministro. Não cabe, então, habeas corpus contra ato de ministro. Por quê? O Supremo de ministro do Supremo, digo, né? Por quê? Porque o Supremo é o órgão de abóbada do judiciário brasileiro, dentro daquela dinâmica do Judicial Review que a gente implementou, copiando o sistema judiciário estadunidense, né? E aqui a gente realmente precisa ter um último a falar. Então, os ministros ali funcionam como órgãos individuais do STF, quando se pronunciam monocraticamente, acionando os artigos 121 e 122, por exemplo, do regimento interno. E aí a gente não pode entender que caiba contra alguém que é órgão, no caso, é difícil um pouco entender a dinâmica de uma pessoa atuar como órgão, mas essa é a realidade ali, a gente cabe habeas corpus contra ato dessa pessoa, ou da turma, do Supremo. Portanto, não cabe habeas corpus contra ato de ministro, a súmula 606 é de 1984 e privilegia o princípio da hierarquia, né? E aqui no sistema de Judicial Review, senão haveria uma autofagia, né? Contrato de um ministro, você formalizar habeas corpus para outro ministro. Necessariamente não poderá ser o primeiro, né? Porque ele já figura como autoridade coatora. E aí você vai fazer para um outro colega dele, que não tem hierarquia quanto a ele, se pronunciar visando o ato dele, fica um pouco estranho. Não dá, né? Então não cabe habeas corpus contra ato de ministro. Aqui na questão do 8 de janeiro, né? A gente tem ali visto bastante isso, várias tentativas nesse sentido. Mas não cabe habeas corpus contra ato de ministro, isso daqui está bem delineado. Outra coisa que não pode é a gente suprimir instância para tentar implementar a tese nova. Então a tese que não foi arguída desde o começo, desde o ato que você está atacando, então se for um ato de delegado, você não arguiu isso para o juiz. Se for um ato de juiz, você não arguiu isso para o tribunal. Se for ato do tribunal, você não arguiu isso no STJ, para o STJ, né? Ou seja, não dá para você inovar, chegar agora no Supremo
e implementar uma tese nova que não foi analisada nas instâncias anteriores. Ou chegar no STJ e implementar uma tese que não foi veiculada anteriormente. Não dá. Então a gente tem que observar um pouquinho essas instâncias, né? essas instâncias, ou não, essas restrições quanto ao acesso de instâncias de julgamento. Bom, em todos esses casos, e aqui um detalhe importante, né? O STF aprovou em julho de 2020 a emenda ao Regimento Interno número 54, que alterou o artigo 13 para fazer valer que cabe ao presidente do Supremo despachar como relator, até eventual distribuição, habeas corpus que sejam evidentemente inadmissíveis, né? Ou seja, a presidência do Supremo, assim como a do STJ, há uma emenda ao regimento também ali que incorporou a mesma redação. As presidências têm feito um filtro nas distribuições de habeas corpus e isso me parece bastante importante. Em todos os casos, caberá a concessão de habeas corpus de ofício, ou seja, pode ser que o relator ou a turma não conheçam do habeas, mas invocando os artigos 647 e 654 do Regimento Interno do Supremo, digam, olha, isso aqui é um absurdo, se chegou aqui violando N súmulas, não se submetendo a todas as restrições, mas há uma teratologia tão grande que a gente deve conceder habeas corpus. O artigo 647 do CPP diz, dar-se-á habeas corpus, e é uma implementação, né, relativamente recente, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Letra A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando no curso de qualquer processo judicial verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Foi incluído pela Lei 14.836 de 2024. Né? Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou recurso em que veiculado o processo de cessação de coação ilegal. Aí no 654, o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, ou pelo Ministério Público. E aí a gente tem no parágrafo 2º, os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Portanto, aqui o que eu quero trazer para vocês é um pouquinho do habeas como esse ataque colateral, mas que deve respeitar uma escada processual. Deve ser um instrumento, instrumentalizado, me perdoe, mas deve ser um instrumento que segue algumas regras para que a gente tenha a competência preservada, né? A gente tem que ter uma autoridade coatora e a gente não pode, essa autoridade coatora, ela tem que ser um pronunciamento bem acabado, né? Então não é fácil a gente entender que o pronunciamento do juiz de primeiro grau é bem acabado. Mas quando a gente está num tribunal que pode o pronunciamento do relator ser revisto por seus pares em colegiado, mais deve valer o colegiado, né? Da mesma maneira, sobre as teses, né? Eu não posso trazer uma tese que não foi sequer analisada, né? Não posso inovar tanto. Eu não posso aqui deixar uma substituição de uma revisão criminal em habeas corpus. Embora especial e extraordinário, né? Eu acho que existem os recursos lá, é capaz de você tomar a unirrecorribilidade se fizer o especial em um habeas corpus, se fizer o extraordinário em um habeas corpus, mas ali o habeas corpus talvez tenha um entendimento, uma via um pouquinho até mais ampla, por exemplo, do que o especial. A gente conhece muito bem a súmula 7, né? Então, acho que ali, enfim, pode-se ter uma divergência. Bom, ainda falando e para acabar, pedido de liminar a gente faz sempre que a coisa é realmente urgente aqui, né? Quando você faz um habeas corpus, ele vai para análise num gabinete, tem lá os com pedido de liminar e os sem pedido de liminar. Só que os que têm pedido de liminar, eles realmente demandam alguma urgência. Ninguém vai ali nos tribunais para pedir aspirina. Mas, enfim, tem que ter alguma relevância para o pedido de liminar. Vocês sabem que, por exemplo, no Supremo ela é uma construção jurisprudencial, né? Ela não tem exatamente uma previsão, né? Quanto à prevenção, que aqui há vários mitos quanto prevenção, quanto distribuição, né?
Vejam só, o Supremo está lá há muitos e muitos anos, né? É justa a distribuição no Supremo. Não tem aquele segredo de, esse ministro recebeu mais processos nesse dia, então vamos esperar para distribuir num outro porque ele é melhor ou pior. A gente tinha um problema lá que tinha advogado que distribuía 11 habeas corpus para escolher o relator e depois desistir dos outros 10. Isso acabou, né? A presidência acabou com isso ali no Supremo. Não dá para fazer isso, não é justo fazer isso, é brega fazer isso, não pode fazer isso, né? A gente tem que lutar com as armas que a gente tem, mas dentro de um jogo processual, né? Aqui tem que ser um jogo justo, né? Bom, vocês sabem também muito bem da extensão, que está prevista no artigo 580 do CPP. Aditamento, é muito ruim de fazer aditamento em habeas corpus, né? Embora dê para fazer, sei lá, você fez um habeas contra pronunciamento individual. Puta, vou tomar 691 ali, mas sobreveio decisão colegiada. Poxa, cabe fazer talvez um aditamento para não se perder todo o trabalho ali. E a gente sabe bem que às vezes o Supremo, o Superior, os tribunais locais dão uma ordem de habeas corpus e as autoridades mais locais ali deixam de cumprir. Então vale um pedido de observância de ordem, ou o Supremo já decidiu também que quando concede habeas corpus e se tergiversa no cumprimento, caberia direto uma reclamação ao Supremo por aquilo, ou então inclusive um habeas corpus ao Supremo direto por aquele ato de descumprimento, porque há um precedente do Supremo para aquele caso em específico, que deve ser observado. Tá certo? Quis falar um pouquinho com vocês hoje de competência no habeas corpus, de escada processual, e de tratá-lo como um instrumento que deve seguir alguns ritos. É sempre um prazer, um abraço.